de solo é a base para o estudo e compreensão dos solos. Então, é por meio dele que a gente identifica os fatores externos que influenciam na formação de solo e que fazem com que ele se diferencie na paisagem. Então essas diferenças elas se organizam em camadas, chamadas de horizontes, que apresentam características como cor, textura, estrutura, a porosidade e a serosidade do solo. E essa definição foi criada por Vasily Dokuchaev, que até hoje é utilizada. Então aqui, como a gente pode ver, o perfil de solo ele é analisado desde a superfície até o seu material de origem. Agora eu vou falar dos fatores externos do solo, né, que a formação dele. A formação tem a característica do solo como a estrutura, a especificidade de cada horizonte, e os principais são o clima, os organismos, o relevo, o material de origem e o tempo. O clima e os organismos são os mais ativos, pois promovem uma intensa intemperização das rochas, iniciando a formação do solo, também chamado de solo. Na nossa região, o clima é subtropical, com temperaturas elevadas e uma boa quantidade de chuvas. O temperismo acontece de forma muito acelerada. O relevo também tem um papel importante. Ele pode favorecer a formação dos solos, o mais desenvolvimento nas áreas planas e rejuvenescimento constante nas áreas inclinadas, onde há maior erosão. O material de origem da rocha matriz dá a origem do solo. Ele influencia a fertilidade, a cor e a textura do solo, logicamente desenvolvido e completo nos horizontes. Já o tempo é o fator mais passivo. Ele marca o início e o progresso da formação do solo desde os primeiros sinais de atividade biológica e desenvolvimento completo dos horizontes. Esses fatores demandam a diferença de características do perfil do solo que estamos estudando. A sequência é determinada pelo relevo, originário das mesmas rochas. Neste caso, o arenito cauá. Esse processo pode determinar a maior ação biológica, dando origem aos latossolos. Quando encontrados em relevos planos, os solos são mais desenvolvidos, portanto mais velhos. Porém, em relevos mais ondulados ocorre os argissolos, quando são mais acidentados, originando os neossolos. Os processos de formação internos são essenciais para o estudo e a análise de um perfil de solo, pois são eles que explicam os processos físicos, químicos, biológicos e mineralógicos que ocorrem no solo. Estudamos 4 processos diferentes, que são adição, remoção, translocação e transformação. Esses processos acontecem na formação de qualquer perfil de solo, variando na sua intensidade. A adição acontece quando há depósito de materiais orgânicos e inorgânicos vindos de fontes externas, como a água, o vento, a vegetação e a ação humana, entre outros. Já a remoção ou perda é o processo contrário à adição, pois ocorre quando materiais são levados embora, causando uma desorganização no perfil do solo. Esse processo é causado principalmente pela erosão hídrica e os mesmos agentes que atuam na adição também atuam na remoção. Translocações é a movimentação de partículas e íons em solução de dentro do solo, sem que ocorra a transformação desses materiais. O principal agente desse processo é a água, que transporta esses elementos para as camadas mais profundas. Além disso, as raízes das plantas transportam nutrientes e águas da superfície para a parte aérea, trazendo de volta esses íons e essas partículas. Quando a planta morre, essas partículas que estão nas folhas, no fruto e na própria árvore voltam para o solo e são degradados por micro-organismos. Além disso, temos os animais, como as formigas, que levam os materiais orgânicos das camadas superiores para as mais profundas. Temos as transformações, que provocam alterações na composição do solo, causando uma mudança na cor, na textura, dureza, porosidade e densidade, que pode variar entre os dois extremos. A água transporta oxigênio para as camadas mais profundas, o que facilita a hidratação e oxidação dos metais, liberando íons que podem ser lixiviados dependendo do pH do solo. Esse processo resulta na intensa remoção de bases, a lixiviação, na perda de sílica solúvel, dessilicatização, no acúmulo de ferros, ferritização, de alumínio, alitização,
ou de ambos, tanto do alumínio como do ferro, que vai ficar a ferralitização. Quando esse processo pedogenético ocorre ao mesmo tempo, independentemente dos materiais de origem, eles levam à latossolização, ou seja, a formação de perfis profundos, extremamente permeáveis, altamente lixiviados, pobres em nutrientes, com pH geralmente ácido e alta saturação em alumínio. Além disso, ocorre a homogeneização do perfil do solo, conhecida como a pedoturbação, onde as camadas ficam pouco diferenciadas. A mineralização também é um importante processo para o solo. Afinal, é nele que as substâncias orgânicas são formadas e inorgânicas que somam com a liberação de íons para o solo, como podemos ver nesse perfil. Agora, sobre a descrição morfológica do nosso perfil. O nosso perfil de solo está localizado no município de Iguatemi, em um barranco próximo à rua de acesso à Fazenda Experimental de Iguatemi, da Universidade Estadual de Maringá. O perfil apresenta as seguintes coordenadas e está localizado a uma altitude de 557,8 metros a nível do mar. O perfil apresenta como características biológicas o uso atual de pastagens e floresta primária, uma floresta pluvial. O uso atual de pastagens acaba sedimentando o solo a um processo de erosão. Como nós podemos analisar, esse tipo de solo contém erosão em sulcos e erosões laminares. Para finalizar os tópicos das características morfológicas, esse tipo de solo ele é formado ao produto da alteração da rocha arenito-caiuá, a rocha formadora desse tipo de solo. Ele não contém rochosidade nem pedregosidade e na sua estrutura atual, sem contar também com a característica da forte drenagem propiciada pela areia. Foi apresentado, temos um perfil de solo, um latossolo, derivado do arenito, e eu vim explicar um pouquinho mais sobre os horizontes. Aqui temos os horizontes O, que é característico pela palhada, pela matéria que vai ser decomposta. O horizonte A, que é o primeiro, ele possui uma característica mais escura, decorrente da decomposição da matéria orgânica do O. Temos os horizontes AB, ele não pode nem ser caracterizado como A e nem B, porque ele apresenta característica de ambos. Porém, ele inicia com A porque ele tem uma característica mais aproximada ao horizonte A, por isso AB, e no caso do BA, ele tem uma característica mais próxima do horizonte B. Aqui temos dois horizontes, o BW1 e o BW2, certo? O horizonte B é característico pelo acúmulo de todo o material que foi lixiviado, e esse W ele tem um significado de intemperização, que é considerado um solo mais velho, porque ele já tem um maior tempo de degradação, tem micro-organismos presentes há muito tempo. Então é um solo considerado um pouco mais velho, um solo mais pobre, certo? E aqui a gente vai ter a divisão do 1 e do 2. Essa divisão se deve a características físicas e morfológicas, seja pela cor, pela textura, pela dureza que cada um vai apresentar, a consistência, certo? Utilizamos a carta de Mussel para determinar a cor dos horizontes. Aqui temos o horizonte O, que vai de 5 a 0 centímetros, característico pela presença e acúmulo de matéria orgânica. Logo abaixo temos o horizonte A, que vai de 0 a 15 centímetros, tendo quando úmido uma cor vermelho acinzentado e quando seco, cinzento avermelhado escuro. Uma textura muito arenosa, tipo bloco subangular, de classe média pequena e grau fraco. Solto quando seco, muito friável quando úmido, não plástica, não pegajosa e uma transição clara e gradual. Apresenta coloração escura devido à matéria orgânica decomposta. Apresenta atividades biológicas, é caracterizado por ser um horizonte de perda, exportação de constituintes minerais ou de decomposição. O horizonte AB vai de 15 a 30 centímetros, tendo uma cor quando úmido, bruno avermelhado escuro e quando seco, bruno avermelhado. Textura franco-arenosa, tipo blocos subangulares, classe média e grau fraco. Macia quando seca, muito friável quando úmida, não plástica e não pegajosa. Transição clara a gradual. O horizonte BA vai de 30 a 49 centímetros, tendo quando úmida cor vermelho escuro e quando seco bruno escuro.
Textura franco-arenosa, tipo blocos angulares, classe média e grau moderado. Macia quando seca, muito friável quando úmida, não plástica e não pegajosa. Transição gradual a difusa. A estrutura dos horizontes BW dos lactossolos é definida em duas etapas, iniciando pela análise da macroestrutura que se desfaz em uma microestrutura. BW1 vai de 49 a 80 cm, tendo quando úmido cor vermelho e quando seco bruno escuro. Macroestrutura tipo blocos angulares, classe grande e grau forte, que se desfaz em uma microestrutura tipo granular, classe pequena e grau forte. Ligeiramente dura, muito friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa. Transição difusa. BW2 inicia-se em 80 cm, tendo quando úmida cor vermelho acinzentado e quando seco bruno escuro. Macroestrutura tipo blocos angulares, classe grande e grau forte, que se desfazem em uma microestrutura tipo granular, classe pequena e grau forte. Macia, muito friável, plástica e pegajosa. Transição difusa. E para terminar e complementar a descrição morfológica, fizemos testes de presença de minerais magnéticos utilizando o ímã, presença de carbonatos por meio do HCl 10% e se havia presença de manganês utilizando o peróxido de hidrogênio, H2O2. Não houve reação em nenhum dos horizontes. Esse tipo de solo apresenta uma limitação química muito forte, somada com uma drenagem muito alta, os nutrientes desse tipo de solo acabam se lixiviando para baixo e proporcionando um solo frágil e sujeito à erosão caso não haja nenhuma estrutura radicular presente nele. Uma característica positiva desse tipo de solo é a sua condição física, pois se trata de um solo com baixa pegajosidade e plasticidade, o que o torna muito fácil de inserir maquinários. Para uso agrícola, esse tipo de solo, uso econômico, acaba que esse solo é mais utilizado para culturas perenes, ou seja, com um grande período de plantação sem necessidade de mexer muito no solo, como, por exemplo, a laranja e o café. Outra estrutura evidente apresentada aqui é a mandioca, que tem uma estrutura radicular forte e consegue se adaptar aos meios desse solo. Sem contar com o reflorestamento e a reserva natural, que esse solo também é utilizado, pois graças à grande estrutura radicular ele consegue se manter estável. Também é de se analisar a importância de manter um tratamento desse solo adequado. Esse solo, por se tratar de um solo muito pobre, ele exige um cuidado maior quanto ao seu tratamento, pois tem uma CTC baixa, uma capacidade de troca catiônica baixa, ele precisa de um tratamento maior, como por exemplo a calagem, a gessagem, até a adubação, para poder manter um solo rico e poder continuar mantendo culturas e suprindo os nutrientes das plantas.